queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz e do médium Francisco Cândido Xavier. Como você sabe, estamos lendo e comentando o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje, especificamente, vamos tratar o capítulo 29. Ele é muito rico, portanto, hoje o capítulo será esmiuçado de uma forma até mais ampla. É o capítulo que vai comentar a reencarnação de Júlio nesta obra que você está vendo aí. Pega o seu livro, procure o capítulo 29, cujo título é Ante a Reencarnação. Nós vimos que eles estão preparando o renascimento do Júlio, fizeram já a aproximação da futura mãe, Zulmira, e do garoto. E agora, André Luiz nos diz o seguinte: na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-nos ao domicílio de Amaro, o ferroviário, que era o pai do menino, para que observássemos. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu, contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio, o espírito que estava se preparando para a reencarnação, dormia. Não mais acordara, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante ia desaparecendo pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, sua futura mãe. Como se ela, a futura mãe, fosse um filtro miraculoso que ia absorvendo o perispírito do menino. A mãe desencarnada, a Odila, mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que ela se via detentora. Nós então observamos que Júlio estava muito diferente. O seu corpo perispiritual mostrava espantosa transformação. Havia se adelgaçado, havia se sutilizado de maneira surpreendente. Ele se tornava cada vez mais transparente, mais frágil. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, iam se fundindo um no outro. A moça, Zulmira, ganhara em plenitude física, vivacidade espiritual, da mesma forma que o filho ia perdendo a sua apresentação, a sua aparência externa. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro, Zulmira, havia se modificado de modo perceptível. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais consciente, mais responsável das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. O organismo materno parecia um alambique destinado a purificar as energias do reencarnante para depois devolver a ele, por certo, na formação do novo envoltório. Ao registrar-nos o assombro, Clarencio, o instrutor, explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, ela é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário da mãe, no útero, em busca de nova forma, o perispírito do reencarnante sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que vão impondo a ele a redução automática de tamanho. Constituído com base nos princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, que se expressam através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras. Quando ligado ao centro genésico, o centro onde vai se dar a formação do feto, naquele chakra da sexualidade da mãe, o espírito reencarnante experimenta expressiva contração,
Como acontece com a roupa de carne, quando sofre uma descarga elétrica de elevado poder? Uma pessoa que esteja encarnada, que seja vítima de um choque de alta voltagem, o corpo dela imediatamente ele se enruga, ele se contrai. Então ele está dizendo que é semelhante a isto. Observa-se dessa forma, diz Clarencio, a redução de volume do perispírito pela diminuição dos espaços entre as moléculas que o formam. Toda aquela matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição, de remodelagem do novo corpo, ela é devolvida ao plano etéreo, ao plano invisível, oferecendo-nos, o perispírito, esse aspecto de desgaste, de maior fluidez, quase de transparência. E, naturalmente, de diminuição de tamanho. E Hilário, então, com curiosidade, perguntou: quer dizer, então? E ele, o ministro, já sabendo o que vinha pela frente, continua sem permitir que Hilário termine a pergunta. Quer dizer, Hilário, que os princípios organogênicos, aqueles princípios que desenvolvem os órgãos após o estado embrionário, aquilo que é preciso para o corpo começar a nascer, esses princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram, já estão reduzidos lá dentro, no altar da intimidade materna. Então, o perispírito, ele mantém como se fossem pequenas sementes. E estas sementes já estão lá. Ainda que a forma esteja grande e vai diminuindo, lá na intimidade do altar materno, já estão as sementes. E elas vão funcionar como? Como diz o ministro aqui. Elas vão funcionar à maneira de um ímã. E eles vão aglutinando sobre estas sementes, dos seus centros de força, os recursos de formação do novo vestuário de carne, que lhe será o próximo corpo, na encarnação que está começando. E aí, Hilário continua perguntando, mas e essa forma que está se rarefazendo, que está desaparecendo sob os nossos olhos? E o ministro respondeu, esta forma está em ativo processo de dissolução, está se desfazendo. E com a bela serenidade que lhe marcava o espírito, ele continuou dizendo, o corpo de carne, Hilário, ele também, quando desencarna, parece que ele dormiu. Quando, de verdade, ele está devolvendo as unidades químicas que o compõem à natureza, que os emprestou a ele a título precário. Apenas com a diferença de que a alma desencarnada, mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, quando nós renascemos, reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante, orientado por nobres objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, ainda que rapidamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se experimentará na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando nas mais altas configurações típicas que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. A maneira simples pela qual Clarencio explicava problemas tão complexos nos induzia a sublimados pensamentos quanto às magnitudes das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, ajudado apenas pelas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas explicações sobre o plano geral da existência. Talvez inspirado pela mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário perguntou: esses princípios que nós analisamos também funcionam igualmente para circunstâncias de reencarne de animal? Como não? Replicou o nosso orientador. Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade, nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação. Todos nós permanecemos presos à lei do renascimento,
com intransferível condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e as recapitulamos. Passamos por elas de novo, tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência, aquelas coisas que as lagartas criam, né? Uma pupa, uma casinha de seda, né? Crisálidas, ainda embrionárias, né? De inteligência, nos setores mais obscuros da natureza, evoluem para o plano das inteligências fragmentárias, onde estão os animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que mãe e filho estavam intimamente associados e disse: vamos nos preocupar, porém, com o serviço que está acontecendo agora. Estudemos o caso sob nossa observação para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. Isso fez com que nós reajustássemos as nossas observações para o caso concreto. Hilário, que tanto quanto eu se mostrava interessado em aproveitar esta lição, olhando o quadro sob nossa vista, pediu uma explicação tão simples quanto possível sobre a comunhão, sobre aquela união fisiopsíquica do corpo e do espírito, fisiopsíquica, de Zulmira e Júlio naquele instante. E Clarencio respondeu de uma forma bastante simbólica e objetiva. Ele disse o seguinte: olha só, imaginemos um pêssego, um fruto, um pêssego amadurecido, um pêssego maduro, que foi jogado numa cova escura para renascer. Decomposto em sua estrutura, vai devolver aos reservatórios da natureza, vai devolver à terra todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que revestem os princípios vitais. Aquilo que está lá no íntimo da semente, reduzindo-se, diz o ministro, no imo do solo, lá na parte íntima da terra, àquele embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em um novo pessegueiro. A polpa, a casca da semente, mesmo aquelas partes que compõem a semente interna, não são essenciais, só a gema. E então, da gema, que vai se alimentar daquilo que está em volta dela para poder crescer o brotinho, e depois vai pegar o que sobrou da polpa que fez como que um adubo da região que o circunda, vai nascer um novo pessegueiro. O ensinamento não podia ser mais lógico, diz André Luiz. Então, por isso, disse Hilário, é que as crianças desencarnadas pedem um período de tempo mais ou menos longo para voltarem ao crescimento mental, do mesmo jeito que acontece com a existência comum? E o ministro disse: isto acontece, Hilário, com a maioria, não é com todos, uma vez que existem exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Ah, morreu criança, tem que acordar a criança do outro lado. Nem sempre. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode atirar fora de si mesma aqueles elementos indispensáveis ao corpo físico, aqueles planos inferiores. Não precisa ficar com eles. Já se limpa. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as necessidades de aglutinação, de união da matéria, no campo de luta que nos é conhecido. E por esse motivo, esse espírito governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Ele ajuda a manter a reencarnação em andamento, mas ele não se escraviza ao processo reencarnatório. Olhávamos então o semblante calmo de Zulmira, que estava ali respirando serena, feliz. E eu então perguntei, comentando: o problema de Júlio parece-nos bastante doloroso. E o ministro disse: é doloroso sim, mas educativo. Tanto quanto o de milhares de criaturas cada dia na Terra.
Nosso companheiro, vencido e doente, em razão dos compromissos adquiridos na carne encontrará o caminho ao próprio reajuste. E aí Hilário perguntou, mas e a questão da hereditariedade? Júlio, perdendo o corpo sutil, perdendo o perispírito em que chorava atormentado, vai ressurgir na existência física sem a doença que o apoquentava, porque vai herdar da mãe e do pai os característicos biológicos. Os pais não são doentes, então o filho não será? Aí o orientador sorriu e afirmou: a hereditariedade, como é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem seus limites. Filhos e pais, sem dúvida, ainda mesmo quando se qualifiquem, se coloquem distantes uns dos outros, do ponto de vista moral, guardam sempre afinidades magnéticas entre si. Desse modo, os pais fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos são condicionados às necessidades da alma, que vai aproveitar-se da cooperação dos pais. Por quê? No fundo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou dívidas que voltam à terra conosco, emergindo, vindo à tona das nossas anteriores existências. Então, disse Hilário, nós somos levados a acreditar que Júlio vai transportar com ele a enfermidade que sofria em nosso plano, como se fosse alguém que, ao mudar-se de domicílio, não muda o quadro orgânico, carrega com ele seus móveis, vamos dizer assim, né? E o ministro, satisfeito, respondeu: isso mesmo. O problema é de natureza espiritual, não é de natureza física. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio vai estar ligada à mente da mãe, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o universo celular do novo organismo vai estar impregnado pelas forças do pensamento doentio de nosso irmão, que regressa ao mundo. Desta forma, Júlio renascerá com as deficiências que ele ainda possui, embora favorecido pelo material genético que ele vai recolher dos pais, nos limites da herança para a constituição do novo corpo. Depois de uma pausa breve, concluiu: como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda a agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas que nós utilizamos na vida. O instrutor se calou. Odila tomou a palavra, comentando as futuras esperanças, ou aquilo que ela estava sonhando para o amanhã, com o nascimento do filho. Conversamos de novo animadamente, e logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. A gente já vê coisas interessantes neste capítulo. Nós vamos comentar essas coisas ao longo desses dois blocos. Primeiro, nós vamos ver que a reencarnação, tanto quanto morrer, representam um atrito natural, um choque. Quando o espírito vai unir-se ao futuro corpo, em busca de uma nova forma, Jesus disse que nós somos os que colhemos o bem e o mal que fazemos, né? Então o perispírito, que é o futuro molde daquele futuro corpo, vai sofrendo as influências da corrente eletromagnética daquele corpo de mulher, que vai ser a sua mãe. E esta influência eletromagnética faz com que ele vá perdendo a dimensão, vá havendo uma redução automática. E como o perispírito é composto por elementos químicos semelhantes ao hidrogênio, à medida em que a energia elétrica vai atuando sobre ele, o eletromagnetismo, essas moléculas que estão muito dispersas no perispírito começam a se condensar, se aproximar umas das outras. Uma vez estando ele ligado ao centro genésico, onde é o local
da gestação. Essa contração vai fazendo com que o perispírito vá perdendo tudo aquilo que não é necessário. É a mesma coisa, como ele disse, que acontece com alguém cujo corpo físico foi vitimado por uma corrente elétrica muito de alto poder. Há uma redução de volume. O veículo perispiritual vai perdendo tamanho pela diminuição dos espaços entre as moléculas. Toda aquela matéria que não vai servir para o trabalho da modelagem do novo corpo vai ser devolvida ao plano etérico. Não vai ser usada. O que acontece? Parando um pouquinho aí. O que acontece quando o corpo morre? Não começa a perder a matéria? Não é devolvida à natureza? Ele não vai mais usar. É muito semelhante. Ele vai fazer uma comparação daqui a pouquinho. Estas duas questões estão muito ligadas. Ele vai desgastar-se e vai sobrar apenas o germe, não é? Aquilo que vai gerar o novo corpo, que já está bem ali sedimentado no íntimo da mãe. Já estão lá, a essência do perispírito. E é justamente sobre estes centros de força básicos que vão se aglutinando os novos elementos que a mãe vai fornecendo para a construção do futuro vestuário de carne, que ele vai usar depois. Olha que interessante, né? É como se fosse eles chamam de mônada, é a semente básica. Se você pegar um pedacinho de feijão, cozinhar não, mas pega lá, põe ele para eclodir no algodão com água. Depois que ele estiver bem molinho, você pega as cotilédones, abre aquelas duas capinhas do feijão, aquilo ali é apenas comida. O que vai nascer é o que está lá dentro, aquela pequenina coisinha. É o poder genético que vai se abastecer daquelas duas casquinhas e depois da terra. Veja que como é perfeito tudo, não é mesmo? Nós temos muito mais coisa para comentar no próximo bloco. Então nós vamos fazer um breve intervalo e você acompanhe conosco, porque nós estamos pegando o texto e já começamos a repeti-lo para comentar, e vamos fazer isso em mais outras partes muito enriquecedoras deste capítulo que fala da reencarnação. Você já passou por isso, eu já passei por isso, você está possibilitando que outros passem por isso quando você tem filhos. Então é interessante a gente conhecer, não é mesmo? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o capítulo 29 do livro Entre a Terra e o Céu. Estamos comentando os pontos muito importantes deste capítulo. E nós já vimos, primeiramente, a explicação de como vai se dando a adequação do perispírito do reencarnante ao futuro corpo. Desde que haja esta união, os centros elétricos ou eletromagnéticos do plexo que está, o plexo genésico, o centro genésico que está administrando a reencarnação, infundem esta alteração elétrica que vai fazer com que os espaços entre as moléculas perispirituais vão sendo diminuídos e aquela matéria que é desnecessária vai sendo eliminada. Já vimos isto. Aí, nós vamos ver uma parte do capítulo que diz o seguinte, olha, a mesma comparação que já comentamos antes, ele vai fazer aqui. Também, diz o ministro Clarencio, o corpo de carne parece que está dormindo quando desencarna, não é mesmo? A pessoa fica inerte. Quando de verdade, o que está acontecendo? Ela está começando a devolver todas as unidades químicas que compõem o corpo à natureza, que as havia emprestado a título temporário. E essa é uma coisa interessante. Só tem uma diferença. Não importando a qualidade do espírito que está desencarnando, ele se liberta pela morte. Mesmo que ele tenha sofrido muito, que ele esteja passando por doença, ou que ele seja muito inferior, ele sai do corpo de carne que o continha e vai para a liberdade. Enquanto que
Quando reencarnamos, sofremos o inverso. Vamos perdendo matéria para voltar às teias da matéria densa. O perispírito vai se adensando, apesar de estarmos buscando objetivos nobres com o processo reencarnatório. Então, esse é o motivo pelo qual somos reconduzidos à reconstituição orgânica. E aqui é muito interessante o que ele fala, porque a ciência já também constatou isso. Analisando o feto desde quando foi fecundado o óvulo pelo espermatozoide, a ciência mostra, e se a gente encontrar a imagem, a gente vai apresentar para vocês, as diversas etapas evolutivas. O feto, no início, ele vai passar por fases em que ele está como se fosse uma ameba, né? um unicelular. Depois ele começa a se multiplicar. Aí ele passa por diversas etapas do reino, como se ele estivesse na água, como se ele fosse peixe. Ele tem brânquias, tem fendas branquiais. Aí, como peixe, ele vai evoluindo dentro do útero da mãe e vai se transformando. Depois ele passa pela fase dos répteis, depois ele passa pela fase da ave, depois ele passa dos mamíferos, até perder, inclusive, todas as coisas que não são adequadas para chegar ao estágio humano em que ele está. E é isso que o ministro fala. Ele recupera, relembra, ainda que rapidamente, todo o nosso pretérito biológico. Então, ele diz, cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente, ao reconstruir a sua forma, todo o passado que lhe diz respeito. Ele vai passar pela parte do mar, vai passar depois pelos répteis, depois pelas aves, depois pelos mamíferos, depois até chegar e parar no ponto mais alto da configuração que ele já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que ele se encontra. E olha que legal isto. E esta imagem a gente vê nos estudos genéticos, nos estudos da gravidez, a explicação da primeira semana, terceira semana, quinta semana, 10ª semana, a semelhança com os corpos. Tem períodos em que você não sabe discernir se é um pintinho ou se é uma pessoa, porque é muito parecido, igual quase. Esta é uma informação bastante interessante que o ministro Clarencio está dando. É algo que nos faz entender a evolução, passo a passo, gradual, construindo cada um dos degraus com solidez até chegarmos no patamar de seres humanos. É por esse motivo que os homens não modelam corpos de bichos. Eles já viveram nessa condição, mas eles não são mais animais irracionais. Então, um espírito humano não pode regredir, viver num corpo de cachorro, de gato, de lacraia. Não pode. O perispírito dele já é mais complexo e ele só pode modelar um corpo como este que ele está usando. Olha só que interessante agora na sequência. Os princípios que estamos analisando, perguntou Hilário, também funcionam para os animais? Esses princípios reencarnatórios, os animais também reencarnam? E o ministro responde, claro que sim. Como não? Todos nos achamos na grande marcha para o crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, depois da inteligência, depois da razão e depois da sublimação, nós todos permanecemos presos à lei do renascimento, com inalienável, intransferível, como intransferível condição de progresso. Para progredir, nós vamos precisar renascer. Então, nós passamos por experiências múltiplas e vamos recordando-as, como você já fez várias vezes, tantas quantas sejam necessárias, na grande jornada para o Criador. Primeiro, começamos como crisálidas, né? Crisálidas são aqueles casulos, onde a borboleta vai ser modelada. Mas a inteligência está lá acrisolada, nos setores mais pobres da natureza, mais ainda primitivos. E desta crisálida evolui para o plano das inteligências fragmentárias, inteligências que ainda não estão completas, onde o reino animal também evolui, como os animais de ordem superior.
que possuem um poder de inteligência, mas não completa. E, por sua vez, deixam um dia o reino de ordem animal superior para dirigirem-se ao reino da consciência humana. Tornam-se espíritos humanos. Da mesma maneira que os homens, pouco a pouco, vão melhorando sua capacidade, seus sentimentos e se encaminham para a gloriosa esfera dos anjos. Não terminou a evolução. Porém, o instrutor quer analisar o que está acontecendo ali, com a mãe, com o filho, que estão intimamente ligados. E ele, então, chama a atenção dos dois estudantes para aquele caso que eles estão analisando. Vamos olhar para eles aqui, vamos estudar este caso. Temos um dever de ajudá-los. E aí, Hilário faz uma pergunta interessante. Dá para o senhor explicar direitinho como é que está havendo essa união entre Zulmira e o Júlio, seu futuro filho? Uma explicação simples, mais simples possível para a gente entender esta comunhão, essa união físio-psíquica de corpo e de alma, de Zulmira e Júlio. E como acontece, aliás, com todas as mães e seus futuros filhos. E ele respondeu para explicar como é que isso pode ser visto. Vamos pensar num pêssego. Dá água na boca, né? Aquele pêssego veludoso, gostoso, maravilhoso, cheiroso. Vamos pensar que esse pêssego amadurece. E assim, amadurecido, ele tem aquela polpa macia, cheia de açúcares. Ele é jogado numa cova e é tampado com terra, a fim de que ele possa renascer. O que acontece com a polpa? A polpa se decompõe, apodrece ali naquela estrutura. Na verdade, ela está se transformando em adubo. Adubo próprio da semente. Olha lá. O que ela era vai voltar para ele. A polpa. Vai revestir, vai devolver à natureza os elementos que o futuro germe precisa para crescer. Depois a mesma coisa acontece com a casca, ela amolece, com o seu conteúdo mais profundo dentro da semente, que também é comida para aquela raizinha que está nascendo, os princípios vitais. E então, o que acontece com tudo que está em volta do embrião minúsculo que está lá dentro? Tudo se decompõe no solo para servir de comida ao embrião, que vai se transformar no tempo e no espaço num novo pessegueiro. Olha que interessante. Aquele embriãozinho contém tudo o que é necessário para um novo pessegueiro surgir. E esta estrutura vai servir para fomentar na nova planta a saúde necessária para que não lhe falte comida. Imagina se a semente precisasse contar com alguém que pusesse adubo na terra. Não nasce se não tiver adubo. Não haveria condições de nada prosseguir pela força da natureza. Nenhuma árvore se multiplicaria se não tivesse um agricultor lá que pusesse adubinho na cova para ela poder crescer. Não. A própria semente é portadora da sua vitalidade e também da alimentação que ela precisa para poder nascer onde ela cair. Apareceu a umidade, apareceu o calor necessário, ela desabrocha e é capaz de nascer. Se não tiver depois de algum tempo a comida disponível para as raízes, ela vai morrer de fome. Mas no começo ela nasce. Se você olhar para certos peixes, algumas pessoas costumam criar peixes em casa, em aquários. Quando você tem peixes, como por exemplo o lebiste ou o plati, peixinhos de criança, esses peixinhos ornamentais, você fica analisando como que a natureza é perfeita. Alguns peixes, quando eles nascem, eles não precisam comer praticamente por 3 dias, porque eles carregam neles uma bolsinha que vai servir de comida. Então eles têm um papinho, uma bolinha embaixo assim, do pescoço, se peixe tem pescoço, né? E aquela bolinha é um saco nutritivo, que ele já foi modelado. Ele não nasce de um ovo. Alguns peixes botam ovos, mas estes não.
esses que eu estou citando, eles têm já neles, eles já nascem prontinhos. Saem da mãe feitos. A mãe não vai dar comida para eles, não vai dar de mamar para eles. Não é mamífero. Eles têm que comer do que eles encontrarem, mas quando eles são muito pequenininhos, eles ainda estão fracos. Então, a natureza lhes deu o quê? Lhes deu todo o material para que, por 1 ou 2 ou 3 dias, eles se alimentem. E aquela bolsinha vai fechando, vai secando, vai diminuindo, porque vai sendo absorvida pelo seu corpo. Quando ela já foi absorvida, ele já tem força suficiente para procurar comida sozinho. É a mesma coisa, ele vai se tornar um peixe. Já passou pela proteção da formação inicial dentro da barriga da mãe. E agora vai viver fora da barriga da mãe. Só que como ele ainda não tem força para pescar, para nadar, para comer, para ir no supermercado, comprar um bifinho, ele já tem tudo isso dentro da sua bolsinha. Aí depois de ter ouvido tudo isso, não é? O Hilário pergunta, mas e a hereditariedade? Como é que funciona isso? A mãe e o pai não dão um corpo novo? Quando Júlio está perdendo, como o Júlio está perdendo o perispírito, onde ele chora. O perispírito do Júlio estava machucado, vocês lembram, né? Lá na casa da Blandina, na casa da Mariana, ele aparecia com a fenda glótica ferida. Coisa que ele mesmo fez. Ele chorava por causa daquilo, ele estava atormentado por causa dessas dores. Como ele vai voltar agora para o corpo físico? E ele vai ressurgir no novo corpo sem a doença que o atormentava, porque ele vai herdar dos pais os característicos biológicos? O pai não tem problema na garganta, a mãe também não tem. O filho não vai ter? Como é que vai ficar isso? Então, o orientador, de maneira expressiva, responde: olha, Hilário, a hereditariedade, da maneira como ela é colocada pelos conhecimentos da ciência do mundo, e tem os seus limites. Filhos e pais, sem dúvida, mesmo quando eles não gostem uns dos outros, estejam distantes entre si, do ponto de vista moral, um seja mais atrasado do que o outro, apesar disso, filhos e pais têm afinidade magnética entre si. Dessa forma, os pais fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante. Porém, esses recursos estão submetidos, estão condicionados àquelas necessidades que aquela alma que está se aproveitando da ajuda dos pais precisa. Porque, no fundo, nós somos herdeiros, não dos outros, somos herdeiros de nós mesmos. Se temos qualidades boas, assimilamos energias boas dos nossos pais. E também, se temos qualidades ou temos defeitos ou vícios, nós também vamos nos afinizar com estes para um destino que seja nobre, se forem boas qualidades, ou que seja torturado, se forem más. Por causa das nossas conquistas ou das nossas dívidas, que também vêm conosco para a Terra, vindas das vidas anteriores. Nós temos vícios, por isso que Jesus recomenda tanto que nós nos limpemos, que nós sejamos capazes de abdicar do que não presta e irmos nos lavando. Nós, quanto mais limpos estivermos de pensamentos ruins, sentimentos maus, atitudes nocivas, mais equilíbrio vamos ter no perispírito. E como seremos herdeiros de nós mesmos, nosso corpo sofrerá menos. Por isso, muitas das doenças representam resgate de vidas passadas. Não é punição de Deus, é punição nossa mesma. Então, diante dessa explicação, Hilário faz a seguinte ponderação. Quer dizer, então, ministro, que somos levados a acreditar que Júlio vai transportar com ele a doença que ele sofria aqui no nosso plano, como alguém que, ao se mudar de domicílio, precisa levar os móveis velhos para a casa nova? Que isso não modifica o quadro orgânico? E o ministro confirma. Isso mesmo, Hilário.
O problema não é de natureza física, é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio vai estar associada à mente da mãe. E esta mente de Júlio vai influenciar, como é justo, a formação do seu futuro corpo. Todo o organismo celular do novo corpo físico vai estar imantado, impregnado pelas forças do pensamento doentio do nosso irmão que está regressando. Por que o pensamento dele era doentio? Porque ele tinha se matado 2 vezes, ele tinha produzido o envenenamento, ele tinha se afogado. Assim sendo, Júlio vai renascer com as deficiências de que ele ainda é portador, apesar de favorecido pela genética da mãe e do pai, nos limites da lei da herança, para a construção do seu novo corpo. Veja que interessante, coisa boa. Você é herdeiro de você. Mesmo que seus pais tenham saúde, você pode ter um corpo doente. E é isso que explica muitas vezes essa enfermidade desde o útero ou logo nos primeiros dias. Alguns pais e mães acham que isso é uma vergonha para a família. Como ele pode ser capaz de produzir um filho deficiente, como se o problema fosse do pai e da mãe, mas não é. É o renascimento de alguém que tem problemas e que precisa daquele corpo. Imagina se cada vez que a ciência detectar um defeito no futuro corpo, a decisão da ciência seja matar o corpo e não deixar nascer. Imagina como isso vai ser cada vez pior para aquele espírito que precisa ter um corpo que reflita a sua deficiência, a dor que ele transporta. O corpo físico, vamos chamar assim, ele é como um mata-borrão. Antigamente as pessoas usavam caneta tinteiro, aquela caneta que deixava bastante tinta molhada, e depois que ele escrevia, passava um negocinho meio arredondadinho, assim, de tecido que sugava a tinta que estava sobrando para não borrar. Chamava mata-borrão. Impedia que a tinta escorresse e manchasse o papel, estragando a escrita. O mata-borrão é a mesma coisa, no mesmo princípio do corpo físico. Nós temos muita tinta feia, tinta ruim acumulada pelos erros de nossa mente, nosso espírito, nossa conduta, que ficam impregnados em nós. O corpo, por ser mais denso, vai fazer com que todo esta imperfeição, todos estes borrões sejam materializados nele. Quando isso acontece, a escrita fica bonita e a sujeira vai para o mata-borrão. O perispírito sai desta condição muito límpido, porque ele conseguiu transferir todos os seus defeitos, todas as coisas erradas que fez, para um corpo que vai ser o materializador, com ele recebendo aquilo que ele plantou. Agora, naturalmente, que se o espírito não for compreensivo, se o espírito não for humilde, se ele for rebelde, se ele ficar com raiva, se ele quiser fugir da reencarnação complicada, ele pode complicar-se de novo. E ele pode continuar cheio de borrões. Então vai perder aquela existência. É importante nós pensarmos sobre todos esses detalhes para analisarmos as pessoas que estão à nossa volta e até as nossas próprias dificuldades, de uma forma que nós tenhamos coragem de, com o conhecimento, entendendo o porquê, enfrentar aquilo com otimismo, enfrentar aquilo com a altivez de um espírito que está se libertando, não que está sendo oprimido. Não é o pai nem a mãe que são culpados. Porém, se este é seu filho, se esta é a sua experiência, você tem alguma coisa a ver com aquilo. Como acontece com Zulmira e com Amaro. Eles, na vida passada, foram amantes. Graças a esse amor, o Júlio, na outra vida, ficou frustrado no seu afeto e se matou. Agora, eles que produziram o estrago, precisam administrar o estrago, ajudando a entidade frágil a se fortalecer. Então, veja só que interessante. A hereditariedade existe, mas ela está subordinada às necessidades do espírito. Não é questão de um corpo, é questão de retificar a alma. Por isso que a reencarnação é tão importante. E é por isso que os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita são tão úteis,
porque eles nos ajudam a pensar de outra forma sobre todos estes fenômenos. Maravilhoso este capítulo, maravilhoso este livro. Ensinamentos sobre ensinamentos a nos fazer agradecer a Deus por existirmos. Nós agradecemos por você estar conosco. Ajude-nos a levar essas belezas a mais pessoas. Agradecemos o carinho de vocês quando se inscrevem no nosso canal, quando dão o seu joinha, quando curtem os nossos vídeos. Curtir é importante, porque dá um realce maior, dá uma visualização maior e mais pessoas vão encontrá-lo sugerido pelo YouTube, no caso, para que você possa ajudar outras pessoas também. Mas mande para os seus amigos o link, estude esse livro, estou aprendendo coisas maravilhosas com ele. É assim que a gente vai tirando o espírito da letra. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós esperamos você no nosso próximo programa, o capítulo 30, Luta por Renascer. A luta vai começar na vida de Júlio e nós vamos entender ainda mais perfeitamente todas essas belezas. Muito obrigado, até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.